Tua palavra, Senhor, que cura as feridas da alma. A Tua palavra que nos transforma, que nos liberta. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que o Senhor venha continuá-lo, ó Pai, usando poderosamente, falando com a Tua igreja, falando, ó Pai, que caminho devemos andar. Papai querido, nos ensinando, ó Pai, as estratégias do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Papai querido, e eis-nos aqui. Continua falando conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 19. Lucas 19, versículo 11. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu também: você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada pelo pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na a quem tem 10. Senhor, disseram ele, já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e matem-nos na minha frente. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele direciona a nossa vida em todos os sentidos. Ele atua no nosso caminhar, na nossa vida sentimental, que é a primeira coisa que Deus trata em nós. A primeira coisa que Deus faz é transformar o nosso coração invejoso, maldoso, num coração com o Senhor Jesus lá dentro. Mas Ele também age na nossa vida financeira.
Porque uma das coisas que o Senhor fez depois que Adão pecou, Ele disse: do seu suor agora você vai trabalhar para se alimentar. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, nós percebemos que Deus deu aos seus 10 servos as minas iguais a cada um deles. Mas alguns a dobraram, outros não conseguiram dobrar, mas 40%. Mas teve um que teve aquela oportunidade de igual com os outros, mas não conseguiu avançar. Talvez ficou com medo, talvez não acreditou. Talvez esse seja aquelas pessoas que começam uma caminhada com o Senhor e desiste no meio do caminho. Igual a semente plantada à beira do caminho. Muitas pessoas chegam alegres, com vontade, mas depois de um tempo elas começam a enfraquecer, porque a semente não foi colocada num solo fértil. O solo é o nosso coração. A partir do momento que nós começamos a avançar a cada dia, nós vamos aprendendo, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Só que para você perceber isso, você precisa abrir uma visão chamada visão espiritual, e essa visão só é aberta através do seu coração, quando você deixa o Senhor Jesus fazer morada dentro de você. Aquilo que o mundo ensina, que as coisas de Deus não existem, porque para você ver Deus de verdade, você tem que se aproximar, e através de todos esses grandes homens que andaram com Deus, nós vamos aprendendo. Foi assim na vida de Saulo de Tarso, quando perseguia a igreja. Ele era um perseguidor, achava que estava fazendo a coisa correta, estava matando, só porque os cristãos estavam adorando ao Senhor Jesus. Qual a diferença se você está adorando a Deus? Porque as pessoas vão ficar com inveja, com raiva e querer o mal a cada um de nós, porque o mundo já não maligna. Foi por isso que quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi crucificado. Através dessa parábola aqui, o Senhor está mostrando para nós que aquilo que Ele vai dando materialmente para cada um de nós, e vai acontecer. Vocês lembram que antes do povo sair do Egito, uma das primeiras coisas que Deus falou para o faraó: você vai pagar tudo que você está devendo para o meu povo, porque Deus é justiça. Mas antes dele colocar financeiramente coisas na sua mão, Ele primeiro vai trabalhar dentro do seu coração. Porque se vocês receberem bênçãos financeiras, a primeira coisa que vocês vão fazer é deixar de adorar a Deus. E Ele não quer isso. Ele quer que nós continuemos caminhando até o final. O que a palavra de Deus fala? Colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim nas nossas vidas. Em Êxodo 12, 31... vamos entender um pouco essa mensagem, através da própria palavra do Senhor. Em Êxodo 12, 31 a 42. A palavra de Deus fala assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. A palavra de Deus, ela fala que o povo era 430 anos, estava na escravidão dos egípcios. Num determinado momento da vida deles, eles clamaram, mostrando para mim e para vocês, quando nós clamamos, Deus nos atende. Às vezes, se Ele não atender na hora, Ele quer que a gente continue perseverando, buscando. Esse povo demorou 400 anos na escravidão, num determinado momento não aguentou mais e clamou a Deus. Deus levanta um homem no meio deles chamado Moisés.
Até as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus sabem quem é Moisés quando o mar abriu. Um homem que deixou seu nome gravado porque andou de verdade com Deus. E mais de 3.000 anos depois, nós estamos aqui pregando sobre essa mesma pessoa. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus tem a vida eterna. Quando você anda com Deus, o tempo já não importa mais para nós. Porque o tempo é o tempo de Deus. Se somos servos, o tempo dele também passa a ser nosso tempo. E quando nós nos disponibilizamos a fazer a obra, porque fazer a obra é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando o Senhor está falando das minas, Ele não está falando diretamente do dinheiro, mas da sua força de vontade para fazer com que o Evangelho continue crescendo no meio de nós, e Ele se agrada. Moisés demorou mais de 80 anos para aprender sobre isso, mas ele tinha o conhecimento do que era o mundo, do que eram as coisas financeiras, porque ele foi criado com Faraó, pelo Faraó. O milagre já estava acontecendo na vida daquela criança, porque aquele povo fazia parte do povo de Deus. Nós também fazemos parte. Mas coloque na sua cabeça, coloque no seu coração, que a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, Ele quem vai nos direcionar através dessa palavra, e é o tempo dele, não mais o nosso tempo. Moisés cresceu sabendo que era ouro e prata, e o que valia ouro e prata. Mas num determinado momento da sua vida, depois da formatura, o Senhor o tira, muda o cenário da vida dele e coloca ele no deserto. O deserto é quando nós nos desprendemos do mundo e começamos a andar com o Senhor, porque no deserto é que você vai ver milagres de Deus. Milagres esse que Ele vai fazer no meio de nós. E só vai depender de cada um de nós, da nossa determinação de continuar caminhando, porque quanto mais nós caminhamos, mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Quanto mais nós nos dispusemos a essa caminhada, crescendo cada vez mais, com o coração aberto e o Senhor Jesus lá dentro, mais Ele opera no meio de nós. E esse povo começa a crescer, não importando que era no deserto que eles estavam. E não importe com ouro e com prata, não importe com isso, importe simplesmente em primeiro lugar a Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar na vida de nós. Se você trabalha, se você se esforça, o Senhor sabe o valor que você tem, Ele sabe o que é melhor para você. Esse povo era escravo, se tivesse libertado outro povo, tinha tirado eles de lá, eles não teriam levado nada, mas Deus falou antes deles atravessarem para o deserto: entrega tudo que você está devendo para o meu povo, porque eu vou pôr esse povo no deserto com ouro e com prata, para eles aprenderem que não adianta você ter ouro e você ter prata, se você não tiver Deus no deserto, não tem valor nenhum. Mas se você tiver Deus no deserto, o maná cai do céu, a água jorra da pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele faz milagres. Esse povo acreditou e durante 40 anos andou no deserto. Teve um momento na vida deles que eles falharam. Muitas pessoas pereceram, mas por causa de pouquíssimas pessoas, os jovens acreditaram naquela palavra e continuaram seguindo e crescendo e se tornando o povo de Deus, e se tornou tão poderoso que as outras nações já estavam com medo, porque 40 anos você andando no deserto, se não tiver Deus, você não consegue chegar. Porque Deus tinha prometido a terra para aquele povo, mas Ele prometeu a terra, mas Ele ia entregar no tempo determinado dele. Em João 12, a palavra de Deus fala assim, João 12, 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O Senhor Jesus tinha feito um milagre na vida de Lázaro, a maioria de nós sabemos disso. Ressuscitou depois do 4º dia. Nós sabemos que nós não somos eternos se nós não tivermos o Senhor Jesus dentro do nosso coração. A nossa vida eterna depende da nossa aceitação dele nas nossas vidas. Vocês sabem que mais cedo ou mais tarde nós vamos dar o último passo aqui nessa terra. Aconteceu na vida de Lázaro. Um momento ele ficou doente, mas um tempo antes eles convidaram o Senhor Jesus para a sua casa. Ouviram a palavra dele, aprenderam os desejos de Deus no nosso coração, amar o próximo, amar as pessoas de verdade. A diferença desse mundo que as pessoas são egoístas, se preocupam apenas com si próprias, não estão nem aí pelos outros, arrumam a guerra por causa de pouca coisa, não estão nem aí com aquelas pessoas que já estão de idades, que poderiam estar nesse momento aproveitando a vida, e estão preocupados porque não tem nem alimento por causa de uma guerra que o próprio homem começa. Porque o homem sem Deus é isso aí que nós estamos vendo. Mas quando você começa a andar com Deus, Ele anda com nós e Ele nos defende, Ele nos protege. Marta, Maria e Lázaro acreditaram nisso, acreditaram naquela palavra. Quando Lázaro estava doente, mandaram chamar Jesus. Jesus demora demais a chegar naquela casa e Lázaro morre. Mas lembre que o tempo para Deus não existe, como nós tínhamos falado antes. Para Deus o tempo não existe mais. Jesus Cristo, depois de 4 dias, começa a caminhada e chega onde Lázaro já estava. Naquele momento, Marta vem ao encontro do Senhor Jesus, triste, porque já não podia fazer mais coisa alguma. E isso é quando nós começamos a andar com Deus, porque a partir do momento que você começa uma caminhada mesmo, ela começa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você começa a perceber que nada é impossível para Deus. E quando ela fala, se o Senhor tivesse chegado, ele falou, calma, porque quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. A partir daquele momento, Jesus vai ao caminho onde estava Lázaro enterrado. As pessoas todas ali falando se Jesus tivesse chegado a tempo, não sabendo que o tempo para ele não importava. Ele era o dono do tempo, porque Deus é dono do tempo. Ele fez os céus e a terra e as estrelas. E aí ele fala uma palavra muito poderosa para Marta e para Maria: tira a pedra. Essa pedra às vezes é aquela nossa falta de fé no nosso coração. Tire a pedra para que o Senhor Jesus possa fazer o milagre na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, como Ele tem feito. Acreditar de verdade é quando você, mesmo nas dificuldades, você continua acreditando que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Já não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Ele estava no meio de Marta, de Maria. Então, tira a pedra. Para que Ele faça o milagre, você também tem que fazer alguma coisa. A partir daquele momento, quando elas acreditaram e tiraram aquela pedra, o Senhor Jesus dá a palavra, e a palavra de Deus tem poder, e Ele fala: Lázaro, venha para fora. E o milagre aconteceu. Aqui nesse momento, Maria estava agradecendo Jesus por ter feito aquele milagre. Não olhou para aquele dinheiro que ela tinha, ela queria simplesmente agradar ao Senhor, porque Deus não está preocupado com dinheiro, lembra disso? Vocês lembram daquela viúva pobre que estava dando as moedinhas que não valia nada, poucos centavos? O Senhor Jesus falou o quê? Ela está dando tudo que ela tem. Ela foi justificada, enquanto que aqueles que estavam dando muito, estavam dando de qualquer jeito. Deus se agrada dessa adoração, porque nós fazemos ela de coração aberto. Nós viemos aqui com o coração louvar ao Senhor,
Vocês não têm noção de tanto que Deus agrada, e quando Ele agrada, Ele faz milagres. Às vezes nós não entendemos agora, é claro que não, existe um tempo para você entender as coisas. Você não vai entrar no começar na sua faculdade, já vai sair formado no outro dia, vai demorar 4 anos para você aprender. Você não aprende uma profissão de um dia para o outro, demora vários anos, e às vezes, depois de todos esses anos, a gente ainda continua aprendendo. A mesma coisa é a palavra, tem que ter determinação, força de vontade, e Deus faz o milagre, porque Ele quer sempre a gente junto nessa caminhada. E você vê que os discípulos que poderiam estar ajudando, era alegres com aquela atitude de Maria, estavam criticando Judas Iscariote, porque ele estava com aquilo que Deus tinha dado para ele, as minas, que simboliza o dracma, que simboliza a moeda, só que ele não estava valorizando ela espiritualmente. Porque aquilo que Deus coloca nas suas e nas nossas mãos é espiritual. É diferente daquilo que você ganha. Você trabalha, você ganha o seu salário, o seu ordenado, depois você gasta. Mas quando Deus abre uma porta para você, é diferente. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele se agrada e continua abrindo mais e mais e mais e mais, porque é infinito. O que Ele fala para o último? Por que você não pegou o dinheiro que eu dei e colocou no banco? Porque aquilo que Ele coloca na sua mão, se você tiver determinação, triplica, quadriplica, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Maria sabia disso, por isso não mediu esforço. E se eu não sei se é em Marcos, em Mateus, o Senhor Jesus fala que por causa dessa atitude, o nome dela ia ser pregado em todas as igrejas. O que está acontecendo aqui hoje? Porque essa palavra, ela tem poder para a gente continuar crescendo, em nome de Jesus. Em Lucas 16, a palavra de Deus fala assim, Lucas 16, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que qualquer que perder o meu emprego aqui, para quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador, muito esperto, lhe disse: tome a sua conta, 70, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois filhos deste mundo são mais astutos no trato com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Porque essa pessoa estava fazendo coisa errada. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que quando você começa a andar com Deus, Ele começa a levantar você financeiramente também. E o que acontece na maioria, as pessoas pegam essas riquezas financeiras e ao invés de ajudar as pessoas que são necessitadas, as pessoas doentes, o que elas fazem? Elas pegam para si. Foi assim na vida dos judeus. Então o que acontece? O Senhor quer que nós estejamos sempre aprendendo, com humildade no coração, fazendo com que ajudemos o próximo. Você lembra daquele rico que chegou perto de Jesus? Ele falou para o Senhor Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor Jesus fala o que para ele? Amar o próximo,
amar a Deus de todas as coisas. Ele falou, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus toca na parte mais dolorida do coração dele, fala assim, pega tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. Aí naquele momento ele desistiu. Por quê? Porque ele quis uma resposta imediata para as suas atitudes, e ele não estava preparado para se desprender das coisas financeiras. Por isso que Deus primeiro ele coloca no seu coração, para você colocar ele em primeiro lugar, para você não colocar ouro nem prata em primeiro lugar, mas sempre Deus, e depois ele levanta você, depois ele cuida de você. Davi era um rei. Davi, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele estava nas malhadas, cuidando das ovelhas, ele não tinha nada, mas ele tinha algo para oferecer para Deus. Você sabe o que era? O coração. Porque Deus não está preocupado com o que você tem, Ele está preocupado com o seu coração. Porque se o seu coração couber o Senhor Jesus lá dentro, Ele levanta você de todas as formas, assim como Ele fez na vida de Davi. E não levantou da noite para o dia. Davi teve vários anos aprendendo, crescendo, desenvolvendo, o Senhor falando com ele. E aí você começa a ter intimidade de verdade com Deus, até que chega no momento que Ele fala com você, e você vê o milagre igual Marta e Maria viram. Lázaro sai para fora. O milagre aconteceu porque elas acreditaram de verdade. Às vezes nós achamos que nós nunca vamos passar por dificuldades na nossa vida, mas você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você fica doente, às vezes acontece um acidente que você precisa de Deus, e aí você pode clamar que Ele vai ouvir você. O problema é que a maioria das pessoas clamam a Deus sem nunca ter conhecido a Deus. Coração fechado, quer o milagre, mas não quer andar nesse caminho. Quer o milagre, mas não quer o abençoador, que é o Senhor Jesus Cristo. Quer sempre barganhar com Deus. Por isso que nós devemos estar sempre dispostos a andar na palavra. Com o tempo nós vamos aprender isso. Em 2 Reis 5:8, nós já estamos terminando. Quando o pregador fala isso, você sabe que não significa nada, né? 2 Reis 5:8. Vamos falar de Naamã. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã era um general poderoso da Síria. Ele tinha lepra, havia vencido muitas e muitas batalhas. Era um homem que o seu rei tinha uma consideração muito grande por ele. Só que ele tinha uma doença que não adiantava todo o dinheiro que ele tinha recebido, aquilo não tinha como curar. Um dia ele ouve uma menina escrava que tinha vindo de Israel contar que na terra dela existia um profeta que poderia curá-lo. Ele acreditou, porque quando nós estamos doentes, é mais fácil o nosso coração abrir. E ele atravessa um deserto, anda numa comitiva com muito ouro e com muito prata, e aí ele chega em Israel. A partir daquele momento, ele vai até Eliseu. Eliseu é um profeta que tinha aprendido com Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos. Elias vem aparecendo com o Espírito, apareceu com João Batista, vai aparecer agora também na última vinda do Senhor Jesus. A partir daquele momento ele chega e fala que queria ser curado. Eliseu não vai nem receber, manda seu servo e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí ele fica indignado, porque ele queria ser recebido como um general. E mostra para nós que para nós recebermos aquilo que Deus tem, a primeira coisa que nós temos que ter é humildade, quebrantamento.
Foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com o Senhor. Foi na vida de Davi, que se torna rei, mas foi tirado das malhadas na humildade. Foi na vida de Moisés, que foi tirado do deserto, foi construído no deserto. Às vezes as pessoas não têm esse entendimento agora, mas amanhã você vai ter, ou talvez depois da manhã, porque a palavra de Deus é uma semente que brota dentro do coração, e para a semente brotar, não importa onde que você colocar, ela vai ter que ter o tempo de crescimento, mas você precisa de cuidar dela. Naamã fala: por que na minha terra tem rios muito mais limpos, por que eu vou entrar aí? E aí o seu funcionário consegue falar que mudaram a ideia dele, e ele mergulha, obedecendo a palavra. 7 vezes ele mergulhou. Na 7ª, o milagre aconteceu. Esse mesmo milagre que aconteceu na vida de Lázaro, porque tinha pessoas ali que tinham fé no coração. Porque para o milagre acontecer, a fé tem que estar no coração de cada um de vocês. São vocês que faz com que o Senhor Jesus haja na vida de vocês. Porque é através da fé, porque Deus nunca vai invadir o livre-arbítrio de nenhum de nós. A partir desse momento que o milagre aconteceu, o que é mais interessante, Naamã tenta pagar, negociar, porque ele havia trazido muito ouro e muita prata para Eliseu, e Eliseu não recebe de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque Eliseu sabia que o verdadeiro valor das coisas estava na palavra do Senhor. Não existe nada mais valoroso do que a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Porque se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele te guia, ele te salva, ele te leva para a vida eterna, ele fala com vocês. E assim aconteceu o milagre na vida de Naamã. E para terminar, em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 10:25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Onde está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse ele: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, que uma pessoa estava caída num determinado lugar, passou um sacerdote, passou um levita, não foram ajudá-lo, conhecedores da lei. Mas aí vem um samaritano, ele para tudo aquilo que ele estava fazendo, porque amar o próximo não significa que você tenha que conhecer o próximo, é simplesmente amar quem está ao seu lado. Que ele para tudo que ele estava fazendo, ajuda aquela pessoa correndo o risco de também ser assaltado. E aí ele coloca ele no seu cavalo, cura as suas feridas, leva para hospedar. E naquele momento ele dá um dinheiro para aquele homem, dono do hotel, e fala para ele: cuida dele, e quando eu voltar te pagarei tudo que você gastar. E essa atitude fez com que aquele fariseu entendesse o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Porque o verdadeiro sentido da palavra é transformar os nossos corações. É fazer com que você não preocupe com ouro e nem com prata. Porque Deus vai colocar nas suas mãos. Porque Ele opera no trabalho em toda a área da nossa vida. Como Ele tem feito aqui nesse lugar. Por isso que nós não nos preocupamos com isso. Porque quando o Senhor precisar de fazer alguma coisa, Ele vai fazer independente, e ou todos nós, independente sim ou não, porque Ele é Deus. Então basta que nós continuemos avançando, crescendo, sendo fortalecido por essa palavra de Deus. E que nós venhamos ser aquelas pessoas que pegaram aquilo que Deus tinha nas mãos, colocando nas mãos dela e multiplicaram. E não aquela outra que resolveu não fazer coisa alguma,
perdendo a oportunidade, e que nós não venhamos perder essa oportunidade, estar sempre crescendo na palavra, sendo construído pelo poder que essa palavra tem dentro dos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa palavra, que ela venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos unir, a nossa fé e apresentar a vida dos nossos irmãos, nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente, Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paula, Emanuele, Diógenes, Simone, Patrícia, Lucas. Vamos apresentar a vida da nossa irmãzinha Ana Luísa, Geraldo Mouro e Ana Francisca. Levanta a mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que foi citado. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite. Alcança, Senhor, com a tua paz, com o teu refrigério. Alcança com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Papai querido, supra as necessidades materiais, as necessidades espirituais. Abre porta, ó Pai, aonde não tem porta, para cada um deles nesta noite. Papai querido, e que a tua misericórdia, Senhor, venha alcançá-los, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta noite. Papai querido, nós apresentamos também, Senhor, a nossa família, a nossa parentela. Alcança cada um deles nesta noite, ó Pai. Alcança, Senhor, com a tua libertação, com a tua transformação. Alcança, Senhor, com a sua salvação sobre a vida deles nesta noite. Envia anjos ministradores, Senhor, para falar da tua palavra que liberta, que transforma e que salva. Papai querido, nós apresentamos também a semana que se inicia. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Nós apresentamos, ó Pai, cada ônibus que sai dessa cidade para levar os alunos para a faculdade. Papai querido, que o Senhor venha levar, que o Senhor venha trazer em segurança, ó Pai, livrando do acidente, livrando, Senhor, do homem sanguinário. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui. Te louvamos por essa oportunidade de vida. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, dos irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança a Ana Luísa. Papai querido, que a tua muralha, ó Pai, venha cercar a tua pequena, livrando, ó Pai, de todo laço, de todo embaraço, livrando, ó Pai, de tudo que não provém do Senhor. Guarda a tua pequena, ó Pai, debaixo das suas mãos santas e poderosas. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu nesta noite. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.